juventude, na igreja como um todo, tá bom? Eu quero convidar vocês já a abrirem as Bíblias de vocês lá no livro de Provérbios. Nós vamos ler 3 versos de Provérbios. Provérbios capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Eu vou usar a NAA, mas vocês podem usar aí a versão que vocês tiverem. Depois, mais para frente, eu vou ler alguns textos em outra versão, mas vocês podem ir acompanhando também. Então, Provérbios 1, dos versos 7 a 9. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da sabedoria dos anciãos, dos mais velhos, e porque é importante a gente buscar essa sabedoria, porque é importante a gente ter essa conexão e a gente ouvir aos mais velhos, né? Hoje até eu vou falar com mais prioridade do que eu falaria 20 anos atrás, porque hoje eu já estou 20 anos mais velho. Então dá para passar alguma coisa. Diz assim, Provérbios 1, de 7 a 9. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Até aqui, tá? Vamos orar para a gente pedir que Deus nos direcione nessa conversa? Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, obrigado porque a gente tem uma moçada compromissada, tentando fazer o melhor e oferecer o melhor para o Senhor. Que eu lhe peço, Deus, aqui em nome de Jesus, o Senhor os abençoe nesse processo todo e que nós, eu hoje já do lado dos mais velhos, possa acompanhar e ajudar, colaborar nesse processo. E que em tudo isso, na verdade, o Senhor seja aquele que faz essa conexão entre nós e que, principalmente, nós estejamos sempre atentos à Tua palavra. É em Cristo que eu oro. Amém. Eu creio que em todos os tempos da história, no curso de toda a história, sempre houve uma espécie de ruptura entre as gerações, né? Isso aconteceu comigo, com a geração anterior, isso deve ter acontecido com a geração anterior para com a outra anterior. É claro que talvez essas percepções elas foram um pouco menos sensíveis com o decurso do tempo. Por quê? Antigamente, os jovens tinham muito menos liberdade do que eles têm hoje. Não apenas a liberdade, mas também o acesso a questões internas, como internet, por exemplo, e também tinham menos acesso até aos próprios pais. A relação que vocês têm com os seus pais hoje, né? Eu falo porque eu vejo a relação que eu tenho com as minhas filhas. É uma relação que eu nunca tive com os meus pais, né? E eu não estou dizendo que a relação com os meus pais foi ruim, mas eu não tinha a mesma liberdade com os meus pais que as minhas filhas têm comigo hoje, e muito provavelmente os pais de vocês não tiveram com os avós de vocês a mesma relação que eles têm com vocês hoje. Quando eu falo de relação, é no sentido a uma conversa mais aberta. Vou dar um exemplo para você. Quando eu era pequeno, uma vez, eu não sei com quem que eu estava falando, né? Eu virei para a pessoa e falei, ó, ali é a Vani, né? A Vani é minha mãe, né? Tomei um tapa na boca do meu pai por causa disso, né? Ela não é Vani. E eu fiquei até na hora, até descobrir o que estava acontecendo, eu falei assim, como assim? Não é Vani? É Vani. Né? Não, mas eu já não respondi para ele, essa segunda parte foi só comigo, né? O primeiro tapa me inibiu um pouco, confesso, né? Mas por que não é Vani? Daí ele parou, olhou bem no meu olho e falou, ela é a sua mãe. Para você, ela é mãe. Né? Você pode falar, isso é um absurdo, mas talvez muitos dos nossos pais passaram por experiências parecidas. E o meu pai não era um homem tão distante, não, ele era até um homem próximo, mas tinha algumas coisas que tinham algum valor mais fixos para ele do que tem hoje. Né? Mas, de certa forma, hoje, até por conta do advento da internet, da liberdade, de muitos conhecimentos que a gente tem, eu acho que o abismo entre as gerações ele tem sido um pouco maior, né? Isso faz mal. Eu lembro-me que no começo desse ano, eu estava assistindo uma palestra no seminário do Presbiteriano do Sul, uma palestra, era uma semana teológica, e quem estava ministrando nessa palestra específica era o pastor Ricardo Agreste, e ele levantou uma questão que eu achei muito relevante e muito interessante. Ele é professor do seminário lá há algum tempo, e ele foi fazer. Na verdade, não foi nenhuma pesquisa que ele foi fazer. Ele estava conversando com o seminarista. Então, você imagina assim, semana teológica do seminário, primeira semana de aula,
né? E um dos professores mais famosos, mais conhecidos, já estava conversando com a galera que estava entrando, principalmente os novos seminaristas, estavam todos querendo colar nele, conversar com ele, sabe? Nossa, pastor Ricardo Agreste, tira foto, posta no Instagram, amigo do Ricardo Agreste, sabe nem quem é o cara, mas tudo bem. E ele conversando com os alunos ali, e ele percebeu algo que chamou muito a atenção dele, que é a questão de que uma grande parte daqueles seminaristas, primeiro-anistas, segundo-anistas, né, que serão os futuros pastores da igreja, eles têm como a sua referência teológica teólogos que têm no máximo entre 7 e 10 anos a mais do que eles mesmos. Gente nova, gente de 25, 30, 35 anos de idade. Né? Eu acredito que vocês, talvez se vocês forem fazer uma varredura nas pessoas que influenciam mais a vida de vocês, não vai fugir muito disso. Talvez muitos dos influencers que vocês acompanham, seja na área de teologia, ou seja em qualquer outra área, não tenha muito mais do que 10, sei lá, 12, 15 anos a mais do que vocês, mais velhos que vocês. Pastor, isso é um problema? Não necessariamente, mas ali naquele contexto, principalmente com respeito à teologia, apresentava um problema, porque eram pessoas que ainda não estão prontas, não estão provadas. São pessoas que ainda estão num processo. Então, elas estão falando sobre verdades tão eternas, sem sequer ter experimentado muito da vida, né? E tudo por conta da influência digital, né? Essas referências, elas não estão prontas. Eu acredito que isso tem acontecido nos nossos dias. Hoje a juventude, ela, em vez de buscar sabedoria nos mais velhos, seja no seu pai, na sua mãe, no pastor, presbítero, diácono, alguma coisa assim, ou algum líder mais velho, geralmente vai buscar nesses influenciadores, que têm quase que a mesma idade de vocês. Né? Ele ainda conta que certo seminarista que foi conversar com ele, né, ele já estava meio assustado, né? E aí ele falando sobre visitas, a importância do ministério pastoral, de você visitar, que havia mudado o contexto, ele lá em Campinas. Aqui eu sinto essa mudança muito grande. Quando eu cheguei aqui há 19 anos atrás, o ministério ele era dividido em 80% de visita nos lares, 80% de visita nos lares, e os outros 20% era gabinete. Hoje o ministério é 90% de atendimento no gabinete e só 10% de visita nos lares. Desses 10% de visita nos lares, 90% são os idosos, que você pode ir a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, vão estar sempre esperando você lá com um cafezinho, um bolinho. E os outros 10% são os jovens, que dá um trabalho terrível para visitar. Por quê? Você quer receber visita pastoral? Porque vocês não querem mais receber visitas pastorais. Mas é um sinal dos tempos. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, estou dizendo que mudou, entendeu? Mudou muito isso, né? Eu lembro que eu tive uma secretária que era um barato ela, né? Porque eu falava para ela assim, ó, marca a visita para fulano para mim. Ela ligava, falava, eu vou ver o dia que não estiver chovendo, que a temperatura estiver boa assim, tal, ver se a umidade do ar tá legal, tal, né? Ah, o pastor não marcou. Eu falei, marca de novo. Na terceira vez, não vou marcar. Minha secretária falou desse jeito. O senhor tem que parar de ser bobo. Falei, tudo bom. Falei, mas marca mesmo assim. Eu quero ir lá visitar essa pessoa. Mudou. E o pastor falando com esse jovem sobre a questão do ministério pastoral com respeito a visitas, e o jovem virou para ele e falou assim, ó, eu não vou visitar no meu ministério pastoral. O cara está no 2º ano de seminário. Eu já estou com pena da igreja que vai receber o santo, mas tá bom. Eu não vou visitar no meu ministério pastoral, porque o meu ministério pastoral é igual ao do Tim Keller. Não sei se você já ouviu falar do Tim Keller, até nós estudamos um livro do Tim Keller no acampamento, né? O pastor Tim Keller morreu, acho que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, plantou uma igreja em Manhattan, a igreja explodiu. O Tim Keller é um cara que tem uma mente absurda, fora da caixa. Se você já leu algum livro dele, eu acho que a gente deu o Ego Transformado para o acampamento. Foi isso? Não foi? Ego Transformado. Mas eu, por exemplo, quando eu preguei aquela série Encontros com Jesus, eu li muito o livro do Tim Keller, Encontros com Jesus. Gente, ele tem uma mente assim, absurda com respeito aos textos bíblicos. Meu ministério é igual ao do Tim Keller, 2º ano do seminário, né? Aí o Ricardo Agreste virou para ele e falou, mas o Tim Keller parou de visitar depois de 40 anos. Primeiros 40 anos dele, ele visitava, ele ia na casa das pessoas. Ou seja, você está querendo começar o seu ministério
como das maiores referências teológicas que nós temos hoje, terminou dele. Por que acontece isso? Por conta dessa desconexão, sabe, que acontece. Aqui mesmo, na igreja, nós tivemos um período, um fenômeno muito interessante, né? Um período onde nós tivemos várias gravidinhas na igreja, e eu louvo a Deus por isso, foi bem, essa criançada cresceu, é uma maravilha. Mas deu num período aí, uma baixada de óleo na galera aí, que todo mundo começou a ir para as especialistas. Então, assim, a partir daquele momento, todas as meninas que estavam grávidas estavam correndo lá para as especialistas de internet, das quais muitas não eram nem mães, né? Nunca tiveram filho, né? E aí, não, porque o ideal é parto natural, é não sei o quê. Eu lembro que uma vez eu fui no médico e falou, natural é o fim nascer. Nasceu, está natural, né? Antigamente, quando não tinha o parto normal, as mulheres morriam porque não tinha cesariana. Ele falou que hoje endemonizaram a cesariana. Ele falou, a cesariana salvou a vida de muita gente, talvez de alguns de vocês que estão aqui, né? Mas eu lembro que eu fui visitar uma jovem dessa que tinha acabado de receber, de ter dado à luz a um filho, e algumas das amigas tinham conseguido ter filho por parto natural. E essa não conseguiu. Já tinha passado todo o período de espera, e elas insistindo, porque o sonho era ter o parto natural, até que o médico chegou e falou, daqui para frente é por conta e risco de vocês. Eu, por mim, já tinha feito essa cesariana. A menina quase morreu, o marido quase morreu. Eu fui visitar eles, a impressão que eu estava no velório da criança. Cheguei lá, estava todo mundo assim. Falei, o que aconteceu? Vocês tiveram um filho ou pariram um cavalo? Qual é o problema? Né? Tá todo mundo feliz, hein? Não, não, é porque nós estamos muito tristes. Falei, mas por que estão muito tristes? Nós estamos muito tristes porque a criança não veio do jeito que a gente queria. Eu falei, o que aconteceu? Veio com 3 pernas, 4 cabeças? Falei, não, porque não foi o parto natural. Eles ficaram muito frustrados. E aquilo marcou para o resto da vida. Mas de onde eles tiraram isso? Dos especialistas de internet, que foi aquela onda naquele momento. Inclusive, nesse primeiro momento, eu ri depois, né? Eu ri depois, porque eu estava assistindo e a gente respeita cada um nas suas particularidades. Mas, por exemplo, não foram para as mães mais velhas da igreja. Quando uma mãe vinha e falava que tinha que dar um chá para o filho, é como se ela estivesse ofendendo o filho. Nossa, chá, né? Porque não sei quem falou que tem que dar o remédio caro. Ou seja, sofreram feito sovaco de aleijado. Sofreram e desconsideraram, inclusive, aquilo que a Bíblia diz. Lá em Tito 2, 4, 5, depois eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre isso. Não consideraram nem as irmãs mais velhas da igreja para aconselharem elas a como ser irmãs. E a Bíblia diz que isso é função das irmãs mais velhas, ensinarem as mais novas, recém-casadas, a amar marido, cuidar de casa, cuidar da família, essas coisas todas, né? Por quê? Por que acontece isso? Exatamente por conta dessa desconexão de gerações. E hoje ele é mais perceptível, ele é mais visível, porque nós temos esses adventos da internet, dos especialistas e tudo mais. Eu, particularmente, conheço uma especialista de amamentação, e aqui não sou contra o especialista, não é isso. Acho que isso é fundamental. Mas eu acho muito legal uma especialista de amamentação que nunca teve filho, nunca colocou o peito dela para nenhuma criança chupar. Eu lembro até hoje o conselho que a enfermeira deu para a Patrícia quando nasceu a Giovana. Né? E a Patrícia teve dificuldade de descer o leite, e a Giovana, meu filho, era fome até hoje. Né? A fome nasceu e não largou nunca mais. Né? Eu lembro quando a Giovana começou a sugar o peito, a enfermeira falou, olha, tá doendo? Ela falou, dói. Então, ó, vou te dar uma fórmula. Ela olhou para a enfermeira assim, com o olho brilhando. Né? Ela falou, então, o que vai acontecer? Ela falou, toma era uma fralda daquelas antigas de tecido, morde, enquanto ela estiver mamando. Morde que você vai aguentar a dor. Hoje não, hoje você tem que ter um jeito e tal, né? A gente precisa aprender com os mais velhos. Afinal de contas, quantas mulheres mais velhas você conhece que matou seus filhos aqui? Quantas irmãs crentes da igreja que não conseguiram criar os seus filhos? Sua mãe, por exemplo, ela deixou você passar fome, derrubou do berço. Tem uns que eu acredito que derrubou do berço, né? E o berço era alto. Mas sua mãe deixou você passar fome, ou faltou alguma coisa, ou faltou algum tipo de sabedoria nesse sentido?
mas há uma desconexão. Na verdade, nós vemos que a Bíblia sempre irá apontar para a necessidade que os mais novos aprendam com os mais velhos. Isso é bíblico, isso é um princípio bíblico, isso não é uma exigência dos mais velhos em relação aos mais novos. Há um pensamento anônimo, né? E eu falo que é anônimo porque eu tinha lido ele num livro, daí eu perdi o livro, eu fui pesquisar, eu achei ele no nome de 200 pessoas. Então, ele é anônimo. Desde Platão a Augusto Cury diz que pensou isso aqui. Então, é alguém desses daí que pensou. Diz que o homem inteligente aprende com os próprios erros. O homem sábio aprende com os erros dos outros. Mas a Bíblia afirma que o homem sábio de verdade aprende com as instruções do Senhor, vinda por meio de outros homens e mulheres experimentados que viveram pelo Senhor. Então, nós precisamos lidar com essa desconexão que tem nos nossos dias. E eu creio que a gente vai aprender a lidar com isso no curso da vida, né? É muito possível que talvez amanhã vocês, quando estiverem aqui no meu lugar, dando essa palestra, já com quase 50 de idade, vocês vão perceber que lá atrás vocês deixaram de ouvir alguns conselhos, lá atrás vocês deixaram de dar uma atenção melhor nos pais ou em alguém mais velho. Eu creio que a vida vai nos ensinar, mas a gente pode fazer isso hoje, de forma sábia, santa, ouvindo as instruções das Escrituras, por meio de pessoas que Deus já levantou e que são experimentadas nas Escrituras, né? Para a gente voltar então aqui para o texto, a gente fala um pouco sobre esse contexto e do porquê que levantou essa questão. Quando a gente olha para esse texto aqui de Provérbios, todo o livro de Provérbios, em todo o livro de Provérbios, Salomão traz uma gama de conselhos para o coração do mais novo. Você vai perceber que a linguagem de Provérbios é mais ou menos como a de um pai ensinando e falando com o filho, né? São conselhos de amor. São conselhos de quem se preocupa, de quem quer o melhor para o outro. É o conselho de um pai que deseja que o filho tenha vida abundante. E isso é importante. Quando a gente olha para os mais velhos, a gente precisa entender, né, que os conselhos dos nossos pais ou daqueles que são mais velhos, eles não são no sentido de nos tolher. É claro que no primeiro momento a gente sempre imagina que o pai ou a mãe está querendo podar, está querendo tolher, né? Deixa eu fazer do meu jeito, né? A Giovana também era dessa, né? Do meu jeito. Eu amava isso. Eu achava lindo, principalmente quando ela ia comer. Não, deixa que eu como sozinha. De fato, ela comia sozinha, mas 80% da comida estava ao redor daquela cadeirinha assim, jogada e espalhada em todo lugar. Eu estou falando da Giovana porque é minha filha, mas eu acho que se eu fosse na casa de vocês e olhasse o cenário, era muito parecido, né? Deixa eu faço do meu jeito, da minha forma, né? Tem horas que você vai ter que aprender assim, mas tem horas que não. Tem horas que não. Enquanto o livro dos Salmos ali, ele se preocupa mais com a aplicação devocional para a nossa vida, o livro de Provérbios ele apresenta sabedoria para o dia a dia. A ideia de Provérbios é sabedoria diária para a gente usar. Hoje, amanhã, na escola, em casa, na rua, né? Provérbios ele apresenta orientações práticas para uma vida que deve ser eficaz. Então, esse livro ele não é uma coleção de ditos caseiros, mas ele é uma coleção de conselhos espirituais profundos, extraídos da experiência particular de Salomão com Deus, e mais do que isso, inspirados por Deus para que Salomão colocasse ali no livro. Então, um provérbio é uma frase culta e sábia, fácil de aprender, fácil de chamar atenção, e ele requer de nós uma resposta prática e direta sobre aquilo. O livro de Provérbios, ele enfoca o caráter de Deus. Quem é o pai que está ensinando em Provérbios? Não é necessariamente Salomão, é o próprio Deus, que está trazendo instruções para o coração dos filhos, né? E a gente precisa viver essa relação boa com os instrutores que Deus levanta para que nos ensine, né? A base do conselho de Provérbios é ouve a instrução. Ouve a instrução. Então, com respeito a essa questão da sabedoria anciã, por que buscar a sabedoria nos mais velhos? Eu quero elencar com vocês aqui 5 aspectos. 4 aspectos, né? Rapidinhos. O primeiro deles é a importância da instrução dos mais velhos. Por que é importante ouvir os mais velhos? Porque eles sabem tudo? Não, não é isso, né?
A importância de ouvir os mais velhos, porque olha o que diz logo no versículo 8. Versículo 7 ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas no versículo 8 ele fala: meu filho, ouve o ensino do seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. Então, logo depois dele dizer o que é a sabedoria e da importância da sabedoria, ele passa a dizer como essa sabedoria vem. Então, a instrução dos mais velhos se dá porque eles já tiveram uma experiência para passar para nós. Isso é em todas as áreas. Você vai numa escola, por exemplo, é muito provável que o seu professor seja mais velho que você. Por quê? Porque um dia ele sentou naquela mesma cadeira, ele aprendeu aquela mesma matéria. Um dia ele foi já para a universidade que você está entrando. Um dia ele teve que aprender a fazer com exercícios. Um dia ele aprendeu a fazer prova, aplicar prova. Então, a sabedoria, a instrução, o ouvir aos mais velhos, é uma pressuposição bíblica das Escrituras de que aqueles que ensinam já aprenderam e passaram por caminhos que vocês ainda não passaram, né? E aqui ele usa dois aspectos importantes para dizer isso. Ele fala, olha, ouve o ensino do pai e não despreze a instrução da mãe. Ouvir o ensino do pai, aqui na perspectiva de Salomão, o que ele tem em mente quando ele coloca esse aspecto dessa forma, é mais ou menos isso aqui. Presta atenção no que seu pai está dizendo. Considere aquilo que seu pai está dizendo como algo importante. Considere essa instrução como algo que é de fundamental importância. Busque compreender e aplicar na sua vida aquilo que está sendo dito. Em última instância, o que ele está querendo dizer é assim: obedeça. Ouça e obedeça. Ou seja, a ideia bíblica desse ensino do ancião, do mais velho, ou ensino do pai, aqui em específico, tratando aqui de Salomão, significa que esse ensino tem autoridade. Ele tem autoridade ou pela experiência, ou pela importância, ou porque ele é carregado de valores em si, no próprio ensino. Vou te dar um exemplo. Quando você aprende alguma coisa do teu pai ou da tua mãe na tua casa. Então, aquilo está carregado de uma gama de valores que vão além do próprio ensino. Né? Se na tua casa ensina a colocar o arroz primeiro, depois o feijão. Né? Lá em casa depende do dia, é o que tiver mais perto. Se tiver o feijão primeiro, vai o feijão, se tiver arroz, vai o arroz. Mas aqueles ensinos que o seu pai te dá, muitos têm valores teológicos. Quando teu pai está te falando de valor, de ética, de caráter, tudo isso tem um valor teológico. Muitos desses ensinos têm valores familiares. Tem muita coisa que é particular de cada família, já notou? Cada família é de um jeito. Né? Lá em casa a gente fala alto. Toda casa fala alto. Né? Todo cachorro late alto, gato mia alto. Né? Só um gato que chegou agora lá meio raquítico, lá, coitado, não tem nem força para miar. Né? Aquele lá não é nem da família ainda. Né? Mas lá em casa todo mundo fala alto. Todo mundo gesticula. Na casa do meu pai falava alto e com as mãos. Então, assim, se alguém não estivesse falando com as mãos, aquilo que estava sendo dito não era importante. Então a gente percebia a importância do ensino através da manipulação, caso de italianos. Né? Na minha casa, por exemplo, quando eu assistia um jogo com meu pai, quem passava na rua imaginava que o estádio era na sala da minha casa. Né? Aquele barulho todo. Então, tem valores familiares estabelecidos ali. Né? Existem valores afetivos nos ensinos dos pais. Sabia que existem valores afetivos? Vou te dar um exemplo de coisas assim que são simples, que a gente às vezes brinca, mas que eu acho que tem um valor afetivo. Eu sou corintiano por conta do meu pai. Porque antes mesmo de eu aprender sobre futebol, sobre bola, meu pai era um torcedor fanático do Corinthians. E eu aprendi a gostar do time por causa do meu pai. Eu lembro que aqui na igreja aconteceu um fenômeno muito jóia, né? Eu sou muito gente boa, então Xandinho gostava de mim, né, Xandinho? Ainda gosta, Xandinho? Vai falar que não aqui, né? Vai cortar meu som ali, né? Mas eu lembro que um tempo eu era muito colado com os meninos, né? E brincando sempre sobre Corinthians. Daí a pouco o Gui e o Xandinho estavam começando a ser meio corintiano, né? E eu notei que o Xandão ficou chateado, porque infelizmente ele é São Paulino, irmãos. Nem tudo é perfeito na vida. Mas eu falei, Senhor, eu não vou carregar. Ele que cuida dos filhos dele, que seja São Paulino. Né? Eu lembro que eu chamei esses dois meninos pequenininhos para conversar. Eu falei, vem cá, deixa eu falar com vocês. Sabe qual que é o time bom? O Gui ainda respondeu que era o Corinthians, viu, Gui? Eu tinha esperança, mas eu perdi a esperança, viu, Gui? Eu perdi. Tá bom. Né? Eu falei, não, o time bom é o time do papai.
Por quê? Porque eu estou torcendo por time. Irmãos, pouco me importa se o time é bom, se o time é ruim, você está entendendo? Existem valores familiares. Qual que era o time? O legal é eles sentarem na sala da casa deles e torcerem com o pai deles. Uma alegria. Então, esses ensinos, ele tem esses valores afetivos, familiares, valores culturais. Cada casa tem um jeito de fazer. As meninas que aprendem a cozinhar com a mãe, às vezes você fala, não, essa aqui é a receita da minha avó. Sabe, minha avó fazia um peixe que ela cortava a cabeça e cortava o rabo do peixe e temperava e colocava. Depois de um tempo você está lá com a sua filha, e a sua filha, você nunca questionou a sua mãe e sua avó, mas a sua filha vai, por que corta o rabo e a cabeça do peixe? Fala, não sei, porque a avó cortava. Né? Aí um dia foi perguntar para a avó, é porque a forma era pequena, não cabia o peixe inteiro. Aí cortava o rabo, mas aprendeu daquele jeito, nunca questionou, está com a forma desse tamanho, o peixinho desse tamanho, corta o rabo e corta a cabeça. Né? Então, a cultura, são ensinos culturais. Então, esse ensino que nós recebemos no nosso lar, a gente precisa entender que, em vários sentidos, ele é normativo. Aqui no texto bíblico, a palavra usada ali para ouve o ensino do seu pai, a tradução dela no original hebraico é mandamento. É a mesma que está em Provérbios 6:20. Ouve o mandamento. Ele é normativo, porque ele está carregado de valores. Nesse ensino, você não está apenas aprendendo uma circunstância em si. Você não está apenas aprendendo a fazer uma conta de matemática. Você está aprendendo com o seu jeito, com a sua mãe, com o seu pai, da forma deles, e aquilo tem instrução de toda a família. E a Bíblia diz, presta atenção, ouça isso. E olha que legal, que com respeito à instrução da mãe, ela diz o seguinte, ouça o ensino do seu pai, lembra, normativo, é um mandamento, é para você prestar atenção, ouça-se, cumpra-se, obedeça. Mas com respeito à mãe, diz, não despreze a instrução de sua mãe. Por que tem essa questão do pai e essa questão da mãe? A ideia bíblica aqui é que a mãe é aquela que vai facilitar o mandamento do pai. E não no sentido da mãe trabalhar contra o pai, mas da mãe ensinar o filho e trazer para o filho uma orientação prática de como aplicar aquele ensino que ele recebeu. Na verdade, a gente vai perceber que na Bíblia, essa é uma das tarefas das mães com respeito ao ensino das Escrituras para com os filhos. A ideia é de aplicabilidade. É mais ou menos no sentido assim, de como é que eu coloco em prática isso que meu pai mandou fazer? Como é que eu coloco em prática esse ensinamento das Escrituras? Como é que eu coloco em prática isso no meu dia a dia? Nesse sentido, a sabedoria anciã, ela é a base da boa instrução cristã. Toda boa família cristã ela vai passar por esse processo de instrução dos pais para com os filhos e com os netos e com os bisnetos. Então, a Bíblia diz que isso é importante. Outro aspecto que eu quero tratar com vocês é que há uma recompensa em ouvir a instrução dos mais velhos e ouvir a instrução dos pais. Versículo 9 diz assim, porque serão diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. A ideia aqui do texto que nós estamos falando aqui sobre o ensino do pai, ser isso como mandamento, de atentarmos para essas instruções do pai e da mãe, a ideia é que isso vai trazer uma recompensa natural para nós. E qual é essa recompensa natural? As figuras que Salomão usa aqui, né, serão um diadema de graça na sua cabeça e colar os pescoços. A ideia de diadema é uma coroa, uma tiara, sabe, um enfeite como de um príncipe e de uma princesa. Né? Essas figuras utilizadas, elas retratam o efeito da sabedoria para embelezar a vida. Quando nós aprendemos com a instrução dos mais experientes, a nossa vida se torna mais bela. Mais bela em que sentido? No sentido de mais leve, de mais alegre, de mais sensível, no sentido de nós não sofrermos alguns problemas que, por exemplo, os nossos pais sofreram. No sentido de nós deixarmos de tropeçar em algumas pedras que outros já tropeçaram. No sentido de nós recebermos a recompensa de Deus, inclusive pela obediência. Os que aprendem com as instruções sofrem menos. Eu não sei quantos aqui têm irmãos, né?
Mas quem tem irmão pode dizer isso. Quem apanha mais, o obediente ou o desobediente? Caçula, maldade, né? Eu conheço vocês duas, eu sei que vocês não eram fera, né? Eu apanhava as duas. Não é a caçula. Quem apanha mais? O obediente ou o desobediente? O desobediente. Quem que toma mais castigo? Obediente ou desobediente? Né? Quando é vítima, né, igual a caçula, eu. Quem apanha mais? Eu. Quem sofreu mais? Eu sofro mais. Né? Né? O desobediente. Mas por quê? Porque para com esse, a instrução não foi suficiente. Em Hebreus 12, a gente vai ver que Deus, o próprio Deus, ele disciplina o filho desobediente. Só que ele disciplina o filho desobediente, mas ele dá uma força para o filho. Ele fala, não fica triste não. Eu estou disciplinando porque eu te amo, porque você é meu filho. Quantos de vocês já não ouviram aquela frase, ah, mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo, né? Esses dias eu vi uma propaganda que eu achei maravilhosa, maldosa, mas maravilhosa, com respeito à mãe. A mãe estava falando, olha, mas a vizinha ganhou não sei o que Dia das Mães, a outra ganhou não sei o que das Duas Mães. Você viu, filho? Todo mundo ganhou. Daí o filho olhou, mas a senhora não é todo mundo. Eu achei assim, uma pitada de maldade, mas depois na propaganda ele vai lá e dá um presente para a mãe dele, ele era só um ranço do coração que precisava ser tratado. Então, há uma recompensa em nós ouvirmos os mais velhos, né? Eu lembro-me que eu fui tutor de muitos seminaristas já nessa caminhada. E eu lembro-me que um dos seminaristas que eu fui tutor, ele tinha acabado de ser ordenado, e eu fui visitá-lo, né? Ele estava ali cheio de gás, tal. Ele falou, nossa, porque minha agenda está assim, assim, assim. Peguei a agenda dele e falei, meu filho, diminui essa agenda aqui em 70%. Marca só 30% desse compromisso. Eu falei, não, você, que isso, né? Ele não chegou a dizer, mas me deu a entender, tipo assim, é que você está velhão, está mais cansadão, né? Ele falou, mas, tá bom, tá, mas não diminuiu, né? Passou 3 meses, eu estava visitando uma outra pessoa que eu era tutor, e esse já estava ordenado. Fui visitar, ele ficou sabendo que eu estava na cidade, me ligou, vem tomar um café comigo, tal. Eu falei, vamos tomar um café, estamos aqui na cidade, tal. Fui tomar um café com ele. 3 meses. Eu cheguei lá, o cara parecia que tinha lutado uma guerra. Descabelado, olho inchado, cansadão. Falei, o que aconteceu com você, meu filho? Está tudo bem? Falei, rapaz, não estou aguentando. Falei, ah, você lembra da agenda? Falei, põe 30%. Os outros 70%, a igreja vai encher. Agora, se você colocar tudo, você não vai ter tempo para atender as urgências. E você vai ter urgências. Vai ter gente que vai ficar doente, tem gente que vai para o hospital, tem gente que vai morrer. Sabia que o povo morre? Morre. Né? Então, você precisa estar atento a isso. Não, vou mudar a minha agenda. Depois mudou a agenda dele. Não é que eu queria que esse cara ficasse dormindo até 10 horas da manhã, de maneira alguma. Pelo contrário. Acho que ele tem que ser digno do seu salário. Mas essa sabedoria faria com que ele deixasse tempo para aquilo que precisa de tempo. Então, quem obedece sofre menos. Então, 2 coisas que nós vimos aqui. A primeira delas é que a importância da gente ouvir o mais velho. Isso não tem a ver com o mais velho, é um princípio bíblico. Porque a Bíblia pressupõe que o tempo de vida que nós temos faz com que nós tenhamos condições de instruir aqueles que têm menos tempo que nós. Ponto. Isso é básico. Tá? Segundo, há uma recompensa quando a gente ouve os mais velhos, que a gente acaba sofrendo menos e o Senhor nos coroa com graça por conta da obediência. Terceiro, a própria Bíblia está rica de exemplos de homens e mulheres buscando conselho em gente mais velha. Vou te dar um exemplo, Moisés. Moisés já era um homem feito. Moisés viveu 40 anos. A vida de Moisés é dividida em 3 fases na Bíblia, cada uma dessas fases com 40 anos. Os primeiros 40 anos, Moisés viveu no palácio de Faraó, como um playboyzão, meninão mimado, né? Não é nem menino cuidado pela avó, é menino cuidado pela filha de Faraó, né? Até que ele teve aquele momento complicado, onde ele matou um egípcio lá que estava batendo no hebreu, e ele teve que fugir, porque agora ele começou a ser fugitivo de Faraó. E ele viveu mais 40 anos no deserto. Nesses 40 anos do deserto, ele casou-se com Zípora,
ele teve filhos, ele teve uma experiência particular, transformadora com Deus, onde ele viu Deus na sarça, ele foi comissionado, chamado por Deus, e com 80 anos de idade ele foi lá visitar Faraó e falar das 10 pragas lá sobre o Egito e tirar o povo do oitentinha, tirar o povo do Egito, passar o mar a pé seco e tudo mais. E depois que ele estava lá no deserto cuidando desse povo, estava lá Moisés esbaforido, cansado. O povo vinha de manhã, de tarde, de noite com problema para resolver. Nós lemos uma parte dos problemas. Tinha os outros lá que estavam ocultos, que Moisés estava pirando, até que o sogro dele, Jetro, foi visitar ele. E está lá em Êxodo 18, a partir do versículo 13 até 27, onde Jetro falou, isso aqui não é bom para você. Ouve um conselho que eu vou te dar. Separem homens sábios e coloque para os chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Esses homens vão resolver os problemas. E a partir daquilo que eles não conseguirem, você vai atender esses homens. Então, olha só, Moisés era um homem feito. Moisés era um homem que teve uma experiência com Deus transformadora. Moisés era o único homem de toda a história das Escrituras que falou com Deus face a face. O único, toda a história das Escrituras. Falou com Deus face a face. Ele precisou de um conselho de um irmão mais velho, de um homem querido, de um homem temente a Deus, que estava vendo as coisas de fora. Falou, você vai morrer desse jeito. Você precisa dar um tempo, divide isso daí. Outro exemplo que a gente vê de pessoas que buscaram sabedoria com os mais velhos é Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. Timóteo foi chamado para o seu ministério com mais ou menos 30 anos de idade. Paulo era o seu tutor, né? Timóteo é como um filho espiritual de Paulo. Mas Timóteo ele foi instruído pela fé da sua avó, Dona Lloyd, e da sua mãe, a irmã Eunice. E posteriormente pelo apóstolo Paulo, que o chamava de filho da fé. Mas lá em 2 Timóteo 3, 14 e 15, depois 2 Timóteo 1, 5 e o versículo 13, você vai ver Paulo falando para ele, olha, você não abre mão dos conselhos que você recebeu da sua avó e da sua mãe. Caminhe nessa mesma verdade. Então você presta atenção naquilo que você aprendeu e de quem você aprendeu. E é interessante que Paulo não fala apenas aquilo que aprendeu. Ele fala aquilo que aprendeu e de quem você aprendeu. Essas pessoas têm história de relacionamento com Deus. São pessoas fiéis. E isso é importante. Salomão, logo depois que ele foi entregar o seu reino, no reino, logo depois que entregou o seu reino, subiu seu filho Roboão no lugar de Salomão. Salomão tinha construído o templo de Jerusalém. E por conta da construção do templo, ele tinha levantado muitos impostos, as pessoas tinham dado muitas ofertas e muita grana foi lá. Acontece que quando Roboão subiu no trono, ele era um jovem, ele perguntou para os anciãos, os mais velhos, falou, olha, meu pai, como é que eu lido com o povo aqui? Os mais velhos falaram, seu pai pesou a mão no povo. O povo pagou muito imposto para construir o templo, deixar as coisas tudo em ordem. Maneira, tira a mão. Está tudo em pé, está tudo funcionando. Aí os amigos dele falaram, vai prestar não, pai, que isso? Eles vão achar que você é fraco. Vão falar, olha, bananão subiu no trono. Né? O pai dele mandava em tudo, esse aqui subiu, não sabe nem cobrar imposto. Os amigos dele, fala lá para ele lá, que o seu dedo mindinho é mais pesado que a mão do seu pai. E o Roboão foi lá e ouviu os mais novos e não ouviu os mais velhos. Resultado, rachou o reino. Sabia disso que foi aí que rachou o reino? De Israel e de Judá. Roboão ficou com 2 tribos. O outro lado ficou com 10 tribos. Porque não ouviu os anciãos. Ali, voltando para Tito, capítulo 2, 3 e 5, nós vemos que o apóstolo orienta a Tito, que estava lá em Creta, para que ele instruísse quem? As mulheres casadas e mais velhas, a instruírem as mais novas, as recém-casadas, sobre princípios básicos. Onde você que vai casar, quem está namorando, noiva e vai casar, e quem está orando, pedindo para Deus a graça de achar um santo varão aí, né? Onde vocês vão buscar instrução? A Bíblia te ensina onde você vai buscar instrução. Com as irmãs mais velhas que são casadas. E elas vão te ensinar, sabe o quê? A amar o marido. Porque hoje também está um negócio de não amar o marido. Sabia disso?
Não foi uma ou duas ou três vezes que eu ouvi mulheres falando, não, pastor, eu fui na conselheira, na psicóloga lá, ela falou que eu preciso me amar, que eu preciso olhar para mim, me valorizar. Eu falei, beleza, só me dá os versículos bíblicos, tudo que está esse negócio aí. Não tem. Não, mas eu vou casar e vou continuar minha vida, vou ter minha profissão, vou ter minhas coisas. E você vai viver para o marido quando, filha? Vai querer ter filho, vai cuidar deles quando? Eu acho que nós temos que ter filhos, mas tem casos que eu falo assim, é melhor não ter, porque para ter filho, para pôr ele na creche sem necessidade, a gente precisa repensar. Uma coisa é a necessidade, mulher é auxiliadora do marido e estamos juntos. E a gente sabe que a gente vive num mundo marcado pelo pecado, e uma das marcas do pecado é o achatamento dos salários. Sabia disso? Porque cada vez mais eles querem que você trabalhe mais e ganhe cada vez menos. Isso é uma marca do pecado no mundo. Então a gente sabe que muitas vezes está lá a irmã aqui, ó, com o maridão, os dois trabalhando, tá. Mas tem casos que não, é porque eu tenho os meus valores e tal. Então não casa, filha. Não casa. Porque quando você casa, olha o que a Bíblia diz que você precisa aprender. Amar o marido, amar os filhos. Eu sei que tem filho que dá trabalho para amar, mas a gente tem que amar do mesmo jeito. Deus deu brincadeira. Na minha, eu amo gratuito. Aí, nisso ela olhou para mim. Em tudo ela não estava olhando e ficava brava se olhasse. Né? Agora olhou, tipo assim, amo, do coração. Né? Amar os filhos. Olha que coisa. Ser sensata. Ser honesta. Ser boa dona de casa. Está na Bíblia, tá? Não é eu que estou dizendo, não. Está na Bíblia, Tito 2, 3, 4, 5. Ser boa dona de casa, ser bondosa, ser submissa ao marido e dar testemunho público disso. Você entende como é que é? Esse é o padrão bíblico. E os meninos que estão tudo felizes aí, maridão, você tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, estando disposto a dar a vida por ela, morrer por ela. Se tiver alguém que fazer hora extra, é você. Se tiver alguém que pegar um segundo emprego, é você. Se tiver alguém que ralar, cachorro latiu no quintal, acordar de noite, não vai tirar a mulher da cama, vai ver quem está lá, não. Em nome de Jesus, é você. Se tiver que alguém oferecer o peito para tomar um tiro, é o seu. É verdade, irmãos. É o que a Bíblia diz. Essas são instruções das Escrituras. Então, olha só, nesses três exemplos, nós vemos pessoas mais novas sendo instruídas por pessoas mais velhas nas Escrituras. Então, há um exemplo bíblico. E para a gente terminar, vem uma grande questão, que também é fruto dos nossos dias. Embora, quando o texto foi escrito por Salomão, a ideia é de que os pais sejam mais sábios e tenham capacidade de instruir os seus filhos biblicamente. Acontece de muitos não terem pais que têm a sabedoria e a instrução dos caminhos do Senhor. E o que eu faço quando meu pai não tem a instrução, não tem sabedoria do Senhor para instruir os meus caminhos? Então, eu estou livre. Nossa, meu pai não é crente, minha mãe não é crente, então agora eu estou livre. Não é bem assim que funciona. Embora o texto nos pressuponha que a instrução do pai funcione como sendo a instrução do próprio Deus, do próprio Senhor, nem todos os pais têm o temor do Senhor no coração. O que deve acontecer quando isso ocorrer na nossa vida? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que, independente dos nossos pais serem os melhores crentes do universo ou as piores pessoas do mundo, a relação nossa com eles está estipulada pelas Escrituras. Então, os nossos pais, eles sempre estão em uma posição em relação a nós, na qual nós temos que honrá-los diante do Senhor. Então, isso é lei, não está dizendo se o seu pai for bom, se o seu pai for crente, se o seu pai for pastor, se for líder de ministério, se for um homem. Não, diz assim, honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem como promessa. Então, independente do seu pai ou da sua mãe ser um homem ou uma mulher de Deus, no sentido de cristãos, que tenham condição de instruir, você precisa honrá-los. E como você faz para honrá-los? Primeiro, obedecendo a tudo aquilo que é uma instrução que não vai contrário às Escrituras. Acorda cedo. Acorda cedo. Vai estudar. Vai estudar. Pode ser crente ou sem ser crente.
vai trabalhar, sem ser crente ou sendo crente. Até os meninos aí também. A minha instrução é sempre para molecada que quer fazer faculdade aí. Os meninos, a não ser que você seja obrigado a fazer um curso integral, neguinho, vai fazer curso à noite e trabalhar de dia. Coisa mais feia do mundo, um rapaz de 17, 18 anos quer arrumar uma namorada, pede dinheiro para o pai para pagar um sanduíche. Você tinha que passar um tacolac na cara, uma vergonha. Passar um certificado desse. Na minha casa não passa nem no portão um trem desse. Né? Tá o recado dado. Né? Então, assim, não tem noção. Por que não tem noção? Pastor, o senhor está dizendo que o estudo não é importante? Não, estou dizendo que o estudo é importantíssimo. Mas o estudo é apenas uma ferramenta que nós temos na sociedade para te ajudar a ser um bom homem. Nas Escrituras você vai ver os jovens trabalhando com os pais. Você vai vendo as meninas aprendendo. As meninas também, filha, tem que aprender as coisas de casa. Eu tenho medo dos irmãos. Menino, você ora para casar, porque senão tem uns que vão viver de miojo. Você gosta de miojo? Aprende a gostar. Que tem umas que vai queimar o miojo. E isso é mal. Sabe por quê? Se você mudar de faculdade, se você mudar de emprego, se você mudar de cidade, se você mudar de casa, de bairro, nada disso é pecado. Se você falhar na sua profissão, se você fizer o vestibular e começou a estudar e falou, meu Deus, não tem nada a ver com esse curso, eu vou ter que mudar de curso 1, 2 vezes, tal. Nada disso é pecado. Mas se você mudar de esposa é pecado. Se você falhar no seu casamento, é pecado. Porque é isso que Deus tem como importante para você. Então, enquanto seus pais derem instruções que não forem encontradas nas Escrituras, você não está livre para desobedecê-los. Honrar aos pais e respeitar aos mais velhos são princípios bíblicos e servem para qualquer momento, quaisquer pais, quaisquer homens e mulheres mais velhos, sejam eles cristãos, sábios ou não. Você vai ouvi-los, vai respeitá-los, não vai confrontá-los. Tá? Mas, por outro lado, é preciso reconhecer que a mesma Bíblia que nos orienta a não darmos ouvidos aos conselhos dos ímpios, a não andarmos nos caminhos dos pecadores e nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores, é a Bíblia que manda eu honrar meu pai. Mas e se o meu pai não for crente? E se o meu pai for um ímpio? E se o meu pai for um pecador, quanto mais? E se o meu pai for um escarnecedor? E aqui eu vou falar com vocês de uma experiência muito particular. Meu pai, durante 99,9% dos dias da sua vida, foi assim. Meu pai se converteu aos 45 do segundo tempo, o juiz com o apito na boca. A hora que o Senhor ia levantando a mão, ele converteu o velho. Até lá, meu pai era o quem? O ímpio, o pecador, contumaz e escarnecedor. Aquele que zombava de Deus, dos seus conceitos. Aquele que instruiu o filho nas piores instruções possíveis para dar. Aquele que tinha um conceito de masculinidade distorcido das Escrituras. Não era aquilo que a Bíblia dizia que deveria ser um homem. Aquele que não cuidava da casa de uma boa maneira. Mas eu tive que honrá-lo. E pela graça de Deus, honrei até o último dia. E pela graça de Deus, o vi salvo. Crente. Mas como é que eu faço, então, se o meu pai e minha mãe não tiver condição de me instruir? Vejam alguns exemplos que eu quero passar para vocês. O rei Josias, por exemplo. Quem foi o avô do rei Josias? Rei Manassés. Um homem ímpio, terrível. Mandou sacrificar os filhos aos ídolos. Quem foi o pai dele? Amon. Outro, um rei mau, que fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E Josias subiu ao trono com 8 anos de idade. E aos 16 anos de idade, ele estava pedindo instrução para os homens de Deus que estavam ali, de como deveriam agir. Então Deus nunca vai nos deixar sem a instrução necessária para a vida. Samuel, por exemplo, filho de Eucana. Para começar, ele tinha 2 mulheres. Tinha Ana e tinha Penina. Penina tinha um monte de filho, Ana não tinha filho,
Deus ouviu a oração de Ana, ela teve um filho, mas até Ana não ter o filho, o negócio era tenso, porque de ano em ano ele subia para adorar o Senhor, e a Penina com aquela criançada toda atrás dele, fazendo aquela algazarra, e Ana com aquele bico emburrado, porque ela não tinha filho, e aí ele amava a Ana, ele dava mais dinheiro para Ana dar de oferta, e aí Penina emburrava do outro lado, e ele fazia isso todo ano, inadvertidamente. É o que a Bíblia diz. Eu imaginei o Cana indo para o culto, dirigindo uma Kombi com Ana do lado, que é a mulher que ele amava, e atrás da Kombi, Penina carregada de criança, aquela criança ramelenta, cheia de catarro na Kombi, pula para lá e comendo Cheetos, aquela Kombi com aquele cheiro de vômito que ninguém aguentava lá dentro, aquela barulheira, um ligava o rádio, outro mandava desligar, e ele vinha para o culto todo domingo daquele jeito, sem tratar os problemas. E a hora que ele chegava na porta da igreja, descia e falava: Ana, para de chorar, minha filha. Penina, cuide dessas crianças, pelo amor de Deus. E ele descia, parecendo aquela família perfeita, ia para o culto, voltava e não resolvia as coisas. Quando Deus deu um filho, Samuel, Ana consagrou ele ao Senhor. E Samuel foi aprender aonde? Aos pés de Eli. Ele instruiu, mas Eli fez um bom trabalho com Samuel, mas os filhos dele mesmo, Ofni e Finé, o negócio foi tenso, ele foi repreendido. Então Deus sempre vai dar instrução. Mesmo que os nossos pais não sejam sábios, segundo as Escrituras, a Bíblia nos oferece sabedoria suficiente para que nós andemos com o Senhor. Então, se Deus tocar no seu coração, a partir do momento que você se converter, e até antes, na verdade, Deus vai providenciar todos os meios, seja para a sua conversão, seja para a sua instrução. E talvez Deus vai usar você como uma ferramenta de conversão dos seus pais. Olha o que as Escrituras nos dizem. Eu vou ler alguns versículos. Você acha que consegue colocar eles aí para mim, Danton? Eu vou usar na NVI, se bem que eu acho que a minha NVI está um pouco diferente da versão que nós temos aí. Mas vamos colocando. A gente pode colocar só no rodapé daí. Olha só, Salmo 119 nos dá várias instruções. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, olha ali dos versos 9 até o 11. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Instrução das Escrituras. Instrução das Escrituras. Se meu pai e minha mãe não for crente, a Bíblia diz: se meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor vai me acolher. Nós temos a Deus como pai. Ainda que os nossos pais aqui terrenos possam ser terríveis, o Deus que nos trouxe para ser seus filhos não nos abandona. Ainda tudo no Salmo 119, a partir do versículo 33 até o 37. Olha o que o salmista diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus testemunhos, não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos teus caminhos. Deus te dando instrução. Verso 43 e 44. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças depositei a minha esperança. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Como que eu vou guardar o caminho? Olhando a lei do Senhor. Verso 66. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. O Senhor dá a instrução que a gente precisa. 89 até o 93, a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade permanece por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste. Conforme as tuas ordenanças, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois me preservas a vida por meio deles. E ainda a partir do 97 até o 105, bastante conhecido para nós, olha o que o salmista diz: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Quando nós olhamos para as Escrituras, presta atenção nisso. Quando a gente olha para as Escrituras, o Senhor nos dá instrução até para ajudar os mais velhos, talvez os nossos pais. Num dado momento da minha vida, eu precisei buscar instrução no Senhor para ajudar os meus pais.
E como eu falei para vocês, meu pai se converteu num sábado, numa sexta-noite. No sábado de manhã ele fez a sua pública profissão de fé para mim. Eu liguei para o pastor falou, bora batizar esse homem no domingo, já. Porque ele sabia que não tinha muito tempo. No sábado de manhã ainda ele foi internado. Na terça-feira nós estávamos fazendo o velório dele. Ele não passou pelas águas do batismo. Minha mãe foi a primeira pessoa que eu batizei no meu ministério pastoral. Foi a primeira pessoa que eu batizei no meu ministério pastoral. Toda uma relação que era truncada antes, o Senhor foi trazendo instrução para que eu pudesse instruí-los nos caminhos deles. E vou falar para vocês, é fácil? Não é fácil. Já teve que ensinar sua mãe alguma vez? É muito provável que seu pai e sua mãe, na hora que não tiver argumento, ele vai dar aquela carteirada. Pá, sou seu pai. Sou sua mãe. Minha faz até hoje. Né? Ah, sou seu pai. Obedeça naquilo que não confronta o Senhor. Honre com a sua vida, mas busque instrução. Porque olha aqui, olha o que o texto diz. Porque eu amo a lei de Deus, eu tenho mais discernimento do que os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Não é confrontando seu pai, não é fazendo uma lista agora dos pecados dele, está vendo? Fui no culto lá, o pastor disse que esse pecado é seu, esse pecado é seu, esse pecado é seu, esse pecado é seu. Quando eu estou falando dos pecados, é para você tratar o seu. Quando Deus quiser tratar dos teus pais, ele traz ele no culto. A mensagem que nós estamos ouvindo é para nós. Verso 100, tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Olha só, obedecer os preceitos de Deus faz com que a gente tenha mais entendimento até do que a idade. O que o Senhor está dizendo aqui? Que a sabedoria que Deus dá vale mais do que o tempo de vida. Lembra do Salmo 84? Onde o salmista diz que um dia nos atos do Senhor valem mais do que 1000. Porque no Senhor há sabedoria. 101. Afasta os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel à minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então perceba, essa questão da instrução com os mais velhos, ela é um princípio bíblico. Ela não é uma questão que está relacionada diretamente com a idade, ou uma imposição dos mais velhos, do pastor, do presbítero, ou do pai e da mãe. Ela é um princípio bíblico. Então a Bíblia estabelece isso. Então há importância nisso. Lembra outra coisa, há uma recompensa em você obedecer. E a Bíblia mesmo diz que obedecer é muito melhor do que sacrificar. Eu costumo dizer que obediência tardia também é desobediência. Se os teus pais falaram com você uma segunda, uma terceira vez, é porque você já desobedeceu a primeira. Às vezes eu falo assim, nossa, olha lá, está falando bravo de novo. Já falou uma, já falou duas, a terceira, já. Na verdade, você não obedeceu. A necessidade de ter falado uma segunda, uma terceira vez, é porque a primeira instrução já foi perdida. Há bênção em obedecer. Outra coisa, lembra, homens conhecedores, experimentados das Escrituras, como Moisés, buscaram aconselhamento com outras pessoas mais experimentadas que eles. E, por fim, se o seu pai, se o ancião que está próximo da sua casa, seu tio, sua tia, seu irmão, sua irmã, alguém que está próximo de você não tem sabedoria para passar para você, se você está me ouvindo hoje, saiba que Deus tem sabedoria para te dar. Não falta sabedoria em Deus. Considerar a sabedoria anciã é um princípio das Escrituras. Nesse ínterim, nós temos nossos pais, líderes espirituais, irmãos mais experientes, cristãos mais experimentados. Sabe aquele cara que te convidou para vir na igreja? Senta com ele, pergunta para ele 2, 3 versículos aí. Pergunta sobre Jesus, sobre princípios de vida. Pergunta os assuntos difíceis. Se ele não souber, ele vai perguntar para outro que sabe. Se não souber, vai vir em mim. Se eu não souber, eu vou perguntar para outro também. Fica tranquilo. Não tem aquela loucura de falar, não, eu sei. Porque não sei mesmo, tanto que estou estudando até hoje. Então, olha só. Essa pessoa que está do seu lado pode ser um instrutor para você.
Então, você que convidou alguém para vir no culto, você está automaticamente implicado a ser um discipulador, a falar do amor de Jesus. Você pode ser a pessoa mais experiente que Deus quer usar para abençoar a vida. Deus vai usar pastores, presbíteros, diáconos e toda uma igreja. Veja bem, quando nós vamos falar sobre igreja, a Bíblia diz que Deus distribuiu no meio da igreja dons e talentos sobre todos os irmãos, de maneira que haja uma edificação de todo mundo. Então vai ter gente que tem dom que você não tem, que tem talento que você não tem, que tem habilidade que você não tem, que tem uma capacidade que você não tem. E Deus nos reuniu como igreja exatamente para que todos nós cresçamos e sejamos edificados, né? Então, Deus é o ponto de encontro entre as gerações. Pastor, mas eu tenho dificuldade de procurar os mais velhos. E aqui eu falo aqui como mais velho. A gente também tem dificuldade de, às vezes, entender a mente de vocês. E a gente vai olhando para vocês com aquele, nossa, mas quando eu tinha essa idade eu não pensava desse jeito. Pensava, assim, a gente que se engana, a gente sofre de amnésia. Às vezes a gente pensa coisa pior. Eu louvo a Deus que as minhas filhas não fazem coisas que eu fazia. De verdade. E não vou falar o que eu fazia, ponto. Né? Mas eu louvo a Deus que elas não têm os mesmos erros, as mesmas falhas. Tem outras com as quais eu tenho que lidar. Mas elas vivem no tempo de hoje e eu vivo no tempo de hoje. Nós precisamos dar respostas. E como a gente faz isso? A conexão está em Deus. Deus diz que nos enviaria o Espírito do Senhor, agindo, convertendo o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, conforme Malaquias 4:6, Lucas 1:17. Isso é importante para nós. A minha oração é que Deus nos dê graça e nos conduza nessa relação, nesse crescimento mútuo. Porque também os mais velhos aprendem com os mais novos, sabia disso? Sabe quem que me ensinou a ser pai? Não foram os livros de teologia. No meu tempo não tinha site de internet. A gente ia ler os livrinhos e tal, né? Foram minhas filhas que me ensinaram a ser pai. Sabe quem que pode ser uma ferramenta de Deus para instruir o coração do teu pai, da tua mãe? Você. Numa relação com o seu pai, onde o seu coração esteja quebrantado. E você vai para ele dar a instrução da Bíblia. Então, 4 conselhos aí rapidinho. Ouça e obedeça a instrução dos seus pais. Eles são os primeiros instrutores responsáveis aos quais o Senhor nos chama a nos submetermos. Então, honra, obedeça naquilo que não é contra as Escrituras e aprende. Segundo, lembre que Deus se agrada em usar essa forma de instrução. Deus estabeleceu isso nas Escrituras, né? E diz mais, os obedientes vão receber bênção e vai sofrer menos, tá? Desobediente sofre mais. E às vezes sofre mais e por mais tempo. Enquanto não obedecer, o povo de Israel saiu do Egito para ir para Canaã. 40 anos depois, 40. Moisés falou, vamos dar uma olhada lá na terra, se é boa? Quanto tempo eles demoraram para ir na terra, voltar e colher tudo? Quem lembra aí? Menos de 15 dias eles foram colher tudo. Eles estavam do lado da terra. Entraram na terra? Não, por desobediência. Ficaram até morrer todos os maiores de 22 anos, ficaram ali na terra de novo. Porque era longe? Não. Era difícil Deus levar eles lá? Não, gente, Deus abriu o mar vermelho. Mas eles é cabeçudo. Eu lembro de um sermão que eu estava ouvindo de um pastor, disse que Deus usou os 40 anos do deserto, não é para tirar o povo do Egito, mas para tirar o Egito do povo. O povo estava com o coração duro. Então, se você desobedecer, você vai sofrer mais e por mais tempo. Terceiro, lembra que a Bíblia está cheia de exemplos nas Escrituras. Ah, mas só eu. Não, Moisés tinha 80. Estava ouvindo ali de Jetro. Timóteo tinha 30 anos. Estava ouvindo sobre sua mãe, sobre sua avó, sobre Paulo. Todas as mais novas, recém-casadas, eram chamadas a ouvir as mais velhas nas instruções. E as mais velhas eram chamadas a ouvir as instruções do Senhor. No caso, até por Tito, que era mais novo do que elas. As instruções do Senhor. Lembra? Se meu pai e minha mãe não for sábio, pastor, as Escrituras não vão nos deixar órfãos. Se Deus tocar no seu coração, Deus tem todos os meios necessários
para a sua instrução, instrução abundante na palavra, para o seu crescimento espiritual. Deus não vai te abandonar em nenhum momento. Meu desejo é que a gente cresça junto, para a glória de Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos e eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo seu cuidado sobre nós. Dá-nos a instrução, Senhor. Dá-nos o viver um ao outro, um para o outro, para a glória de Cristo, ensinando, aprendendo nessa relação, que é uma relação bíblica, de aprendizado, de crescimento espiritual. Que em tudo, Senhor, o nome do Senhor seja exaltado nas nossas vidas.